dar seguimento aqui à nossa série de lições na revista Pentecostal Reformado. Quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Antes de nós fazermos a leitura do texto de Oséias, eu leio aqui também a introdução da nossa revista. Diz assim: para muitos as tradições reformada e pentecostal são conflitantes e só se pode escolher uma ou outra. Porém, tanto nas Escrituras quanto a história da igreja mostram uma outra realidade. Nelas enxergamos não apenas um caminho possível, mas até mesmo desejável, que une o rigor teológico da teologia reformada com o vigor espiritual da tradição pentecostal. Não precisamos escolher uma ou outra, mas sim descobrir aquilo que cada uma tem de melhor e trilhar um caminho que dialoga com ambas as tradições. O pentecostal reformado entende que tanto a reforma quanto o pentecostalismo foram movimentos inspirados por Deus que trouxeram à igreja ênfases que outrora foram deixadas de lado. O pentecostal reformado enxerga um caminho seguro pelos princípios de ambas as tradições, com o objetivo de amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento. É a união da mente disciplinada com o coração fervoroso, o encontro da Genebra de Calvino com a Azusa, berço do movimento pentecostal moderno. Esta série de estudos bíblicos serve de complemento para o livro Pentecostal Reformado, de Walter e John McAllister, publicado pela editora Vida Nova. O objetivo desta série de estudos é aprofundar o conhecimento dos principais pontos apresentados no livro, para que todo membro da igreja compreenda o que significa ser um pentecostal reformado. Nosso desejo é que sua congregação descubra o tesouro que existe no encontro dessas duas tradições e que cada membro seja incendiado por um profundo amor pela palavra e pelo Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, então essa é a razão de estarmos aqui com essa apostila, com esse livreto nas nossas mãos. E nós vamos iniciar então com a leitura de Oséias capítulo 4, de 1 a 10, que diz assim: preste atenção nessa leitura. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. As versões antigas até são mais contundentes, porque elas dizem que o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Pulei aqui a página. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, e eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos.
Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença nessa hora. Mais uma vez, Senhor, desejosos de aprender à luz da tua palavra. Ó Deus, quais são os fundamentos da nossa fé, o que confessamos, o que cremos, de onde viemos, para onde vamos. Estamos encontrando, Senhor, aqui, cada oportunidade em que nós nos reunimos, esse tempo de instrução, de aprendizado, de crescimento, para que não nos falte o conhecimento e para que nós também não pereçamos, assim como perecia o teu povo no passado. Nós te pedimos, dá-nos a instrução, mostra-nos o caminho, abre os olhos do nosso entendimento, nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois nós vamos voltar um pouquinho aqui ao texto de Oséias, mas nós vamos agora para a nossa revista, e eu quero começar com uma pequena ilustração. Todas as vezes que nós vamos para Petrópolis, eu e minha esposa, nós preferimos ir por Parada Modelo. Parada Modelo é uma viagem mais longa, mais demorada, mas é uma viagem que a gente vai sem interrupções. Não há obstáculos, não há empecilhos do caminho, mas a viagem é mais longa. Se nós formos por Manilha, a viagem é bem mais curta, mas a gente pega muita retenção, né? Todo canto que a gente, para todo lado que a gente vai, tem retenção, né? E cada ponto da estrada, nós vamos encontrando retenção, impedimento, empecilho, de tal maneira que a viagem acaba, por mais que seja mais curta, sendo mais cansativa, exaustiva, né? E exige mais perseverança de nós para chegarmos no nosso destino. E eu quero usar essa pequena ilustração para fazer uma comparação com a nossa jornada na fé. Nós temos sempre dois caminhos a seguir, o caminho mais curto e o caminho mais longo. O caminho mais curto é o caminho que busca a facilidade, né? É aquele que procura a possibilidade de chegar mais rápido ao resultado. Mas é sempre um caminho cheio de acidentes, de retenção, né, de pontos de impedimento, não para que a gente alcance os nossos objetivos, mas para que a gente alcance os objetivos de Deus na nossa vida. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade onde a igreja tem absorvido os valores seculares, e o que acontece fora da igreja, dentro da igreja, não é muito diferente do que acontece fora dela. As pessoas estão preocupadas muito mais em alcançar o sucesso, o bem-estar, né, em se divertirem, do que realmente em edificarem as suas vidas. Nós estamos esquecendo que o nosso mundo não é aqui, a nossa pátria não é aqui, e nós não vamos viver aqui para sempre, nós estamos aqui apenas passando um tempo. Portanto, se nós não vamos viver aqui para sempre, e se o nosso destino é a eternidade, deveria ser a nossa maior preocupação nos prepararmos para a eternidade. E não ficarmos presos em viver aqui apenas neste mundo, usufruindo do bom e do melhor que a gente puder amealhar. Certamente Deus quer que a gente tenha uma vida digna, uma vida suprida de todas as nossas necessidades, mas não é verdade que Deus queira que todos nós sejamos ricos e famosos. Isso é uma invenção moderna, é um evangelho diferente que vem sendo ensinado e pregado em muitos lugares. Mas esse é o caminho mais curto. É o caminho que muitos estão procurando. O caminho mais longo é o caminho da busca pelo conhecimento de Deus. Esse caminho exige esforço, exige humildade, exige dedicação, exige vencer a zona de conforto, até mesmo a preguiça, exige leitura, exige concentração, disciplina. É um caminho mais longo. Mas eu posso garantir a você que esse caminho é aquele que nos levará ao nosso destino final. Embora ele seja mais longo, porque ele não apresenta pontos de obstrução, né? Que a palavra de Deus sempre vai nos guiar por um caminho certo, por um caminho reto,
ainda que ele tenha dificuldades, ainda que ele seja um caminho também de lutas, mas não haverá impedimentos, porque nós estamos sendo guiados pela mente de Deus, pela palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós temos feito aqui é um esforço para mostrar que a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um lugar onde nós vamos apenas para buscar a solução dos nossos problemas, não é? Isso também pode acontecer, porque Deus é tão maravilhoso que, além de nos conceder a vida eterna, Ele também nos dá a provisão para uma vida digna nesse mundo. Mas o alvo principal aqui é nós aprendermos. A igreja é um lugar de aprendizado, é um lugar onde a gente senta e ouve, ou lê e aprende, participa, também coloca o nosso ponto de vista. A escola dominical é ótima para isso, porque a gente pode apresentar as nossas dúvidas, a gente pode trazer esclarecimento, né, ou receber esclarecimento para as nossas dificuldades, e é onde nós crescemos, e é onde nós avançamos nessa caminhada. Então, o que nós estamos procurando fazer aqui é um esforço nesse sentido, para mudar uma mentalidade que é a mentalidade da maioria, né? Que a igreja é apenas um lugar de consumo. Nós vamos ali, consumimos um produto, se o produto agrada, a gente volta, se não agrada, a gente não volta, e depois nós vamos para casa e passamos a semana inteira vivendo como se nós não fôssemos crentes. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que a igreja seja um lugar onde nós, quando formos, nós vamos levando já alguma coisa para entregar a Deus. E isso é necessário, para isso é necessário que a gente tenha uma vivência com Deus durante a semana. Eu acho que essa lição de hoje é uma das mais importantes que nós temos na nossa revista, para a gente entender o que é que tem moldado a mente cristã, especialmente a mente pentecostal, nos últimos tempos. Então, nós vamos entrar nessa lição com esse texto de Oséias em mente. A falta de conhecimento produz a destruição do povo de Deus. Talvez não a destruição física, material, mas a destruição espiritual. E se nós estivermos mortos espiritualmente, irmãos, não importa quanto sucesso tenhamos na nossa vida, porque seremos fracassados. Amém? Então, vamos iniciar aqui. Diz assim, então, a nossa revista, um argumento que serve de base para o nosso estudo é que o pentecostalismo não é uma escola doutrinária e teológica, embora tenha sido caracterizado por 3 doutrinas principais defendidas pelos pentecostais clássicos. Aqui agora ele vai mostrar essas 3 doutrinas principais defendidas pelos pentecostais clássicos. A primeira e a mais óbvia é o arminianismo. Arminianismo, doutrina relacionada à salvação proposta por Jacó Armínio, historicamente oposta à visão reformada da salvação. Nós postamos lá no grupo da igreja ontem um pequeno vídeo com o reverendo Augusto Nicodemos explicando a diferença entre calvinismo e arminianismo, né? Eu tenho certeza que todo mundo viu, aproveitou a oportunidade, então já sabe muito bem o que é arminianismo, né? A segunda doutrina afirmada pelos pentecostais clássicos é a da segunda bênção, também conhecida como batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em outras línguas. Na lição passada nós falamos um pouquinho sobre a segunda bênção, esse conceito de que o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que nesse caso se chamaria batismo no Espírito Santo, é uma segunda bênção, ou seja, além de uma obra realizada por Cristo, né, que nos justifica, que nos chama, nos justifica, nos salva, e este sinal é muito claro através da experiência do batismo, que é justamente um dos sacramentos que nós cremos e confessamos, não é? Então, a segunda bênção é a bênção do batismo no Espírito Santo, que nós chamamos de plenitude do Espírito Santo. Então, nós já estudamos sobre isso aqui bastante e vimos que batismo no Espírito Santo é uma bênção que todos os crentes recebem. Quando eles entregam a sua vida a Cristo, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Né? 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que nós todos somos batizados no mesmo Espírito. Então, todo crente é batizado no Espírito Santo, mas não na perspectiva pentecostal clássica, porque aqui só é batizado no Espírito Santo aquele que falar em outras línguas. Ou seja, se ele falar em outras línguas, fica evidente que ele foi batizado no Espírito Santo. Se ele não falar, não foi. Ok? Então, essa é a distinção entre o nosso pentecostalismo e o pentecostalismo clássico. Quer dizer, na verdade, essa é uma das distinções. Nós somos pentecostais, mas nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma bênção para todos os crentes. O apóstolo Pedro também diz isso ali no seu discurso, no capítulo 2 de Atos, quando ele diz que essa é uma bênção para todos aqueles que ali estavam e para todos aqueles que viessem a crer no Senhor Jesus. Então, não é um privilégio de uns poucos, e não é uma segunda bênção, né? É uma experiência, é um sacramento, né, que estabelece ali o batismo como sinal visível, mas que tem a presença do Espírito Santo sendo derramada sobre nós como seu sinal, como a sua realidade invisível. Então, nós temos aqui essa distinção já bem clara entre o nosso pentecostalismo e o pentecostalismo clássico. Para nós também, falar em línguas não é evidência do batismo no Espírito Santo necessariamente, ou da plenitude do Espírito Santo, né? Existem muitos cristãos que têm uma vida cheia do Espírito e não falam em línguas, e o contrário também acontece, né? Então, essa é a segunda doutrina afirmada pelos pentecostais clássicos. Eu só estou aproveitando aqui já para ir pontuando as diferenças. Terceiro ponto aqui, que é básico na visão pentecostal clássica, o último fundamento doutrinário do pentecostalismo é a hermenêutica, que desemboca numa escatologia dispensacionalista. Então, basicamente falando, hermenêutica escatológica dispensacionalista, ou seja, uma forma de interpretar as Escrituras e de ensinar as Escrituras do ponto de vista escatológico dispensacionalista, ou seja, Deus está levando a história para um final, e esse final é um final que se divide, né, entre várias dispensações. De maneira específica, a dispensação da salvação dos gentios e também depois a salvação dos judeus, né? Nós entendemos de modo diferente também nesse aspecto, porque nós acompanhamos a doutrina reformada e cremos que a salvação só tem um plano de salvação do princípio ao fim, tanto para gentios quanto para judeus. Uma aliança que é firmada entre primeiro Deus e Abraão, depois os seus descendentes, e essa aliança vai ser renovada em Cristo Jesus, mas a base é a mesma, a salvação é a mesma para judeus e gentios. Então, essa é uma outra distinção que nós temos aqui. Ok? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ficou algum ponto sem entendimento? Então, muito bem. Cite uma doutrina defendida... Dispensacionalista, no caso, dispensacionalismo é uma corrente, né, teológica que é bem, como é que eu vou dizer, característica dos pentecostais clássicos. Né? Dispensacionalismo tem a ver com dispensações, ou seja, períodos, tempos, né? Ou seja, momentos distintos em que Deus está agindo para salvar pessoas, né? Para operar a sua obra de salvação. Então, os pentecostais clássicos, eles defendem, por exemplo, muitos deles, que houve a dispensação da lei e agora a dispensação da graça, né? Então, ou seja, houve um tempo em que Deus salvava os seus por meio da lei e agora salva por intermédio da graça. Então, são situações que, na verdade, fazem parte do imaginário que a gente vai falar daqui a pouco. Ele não está presente estruturalmente na Bíblia como fundamento, não existe fundamento na Escritura para isso, né? Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo mesmo vai afirmar em Gálatas capítulo 2, ele diz que pela lei ninguém
é justificado pela lei. Então, se ele está dizendo ninguém, ele está envolvendo tanto os fiéis do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ok? Então, dispensação tem a ver com esse período em que Deus está ali estabelecendo uma aliança ou outra com esse ou com aquele. Ok? Então, esse é o sentido básico da palavra dispensacionalismo. Isso aqui tem mais a ver com os pentecostais clássicos arminianos, ok? Embora esse não seja um pensamento de Jacó Armínio, necessariamente. Tem mais a ver com os pentecostais clássicos, ok? Muito bem. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Não? Danilo? Cadê o Renato? Renato? Ok, então vamos lá. A pergunta da Jenny, só reproduzindo aqui, foi o que é dispensacionalismo, e nós fizemos aqui uma breve definição. Cite uma doutrina defendida pelos pentecostais clássicos. Então vamos lá, quem gostaria? Dispensacionalismo. O que mais? Uma doutrina defendida pelos pentecostais clássicos. Outra pessoa. Hein? Arminianismo. Outra doutrina. Quem quer? Outra pessoa. Tá aí, gente, na revista a gente acabou de ler. Segunda bênção. Isso aqui é só para a gente fixar. Ok? Porque, veja, o apóstolo Pedro, ele diz assim, que nós devemos estar preparados para dar a todos os que nos pedirem a razão da nossa fé. Isso significa que se alguém nos perguntar por que nós somos pentecostais reformados, nós temos que saber explicar. Porque se nós não temos convicção daquilo em que cremos, então, será que realmente nós cremos? É para isso que nós estamos aqui reunidos. A função da igreja é justamente essa, é nos ensinar como nós pensamos e como nós articulamos o nosso pensamento para explicar para outras pessoas. Ok? O que você entende por arminianismo? Agora eu vou deixar com o pessoal que assistiu o vídeo. Vamos lá. O que você entende por arminianismo? Ninguém assistiu o vídeo? Las condiciones son humanas, es lo que yo entendí. No é pelo que o Senhor diz na sua palavra, sino pelos conceitos que eles têm de acordo a sua humanidade, tendo em conta a palavra. Mas não é Deus que define todas as coisas. Ok. São condicionados. Certo. São condicionados. Isso. Por eles. Exatamente. A Jenny fez aqui uma definição mostrando que o arminianismo defende que a salvação não depende só de Deus, ela depende também do homem, ou seja, é uma salvação condicional. E esse é o grande ponto de distinção entre arminianos e calvinistas. O calvinismo, ele defende que a salvação é incondicional, é Deus que estabelece a salvação do homem, é Ele que salva o homem do princípio ao fim, e é Ele que também produz os meios, as condições para que o homem persevere até o final da jornada, e possa realmente receber o seu prêmio maior, que é entrar na glória celestial, ver a consumação do reino de Cristo com alegria. Então, esse é um dos grandes pontos de distinção entre arminianos e calvinistas. Então, quando nós falamos que nós somos pentecostais reformados, nós cremos e pregamos que a salvação do homem, ela só depende de Deus. O que o homem faz em relação ao que Deus faz é dar uma resposta de obediência, uma resposta de submissão, uma resposta de amor, de adoração, de serviço, é o que o homem faz. Mas o homem não se salva. Então, se alguém disser para você, estou pelejando para ser salvo, você pode entender que essa pessoa é um arminiano. Se ele se disser reformado, mas fala desse jeito, então ele, na verdade, é uma sopa de letrinhas.
ele é reformado no discurso e arminiano no coração. Então, o crente, ele não tem condições de pelejar para se salvar. Se houvesse a possibilidade de um homem ter um esforço, e pelo seu esforço ele pudesse ser salvo, o Filho de Deus não teria vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ok? Então, nós não temos suficiência para nos salvar. Agora, então as pessoas dizem assim, mas e se o crente que Deus decidiu salvá-lo, né? E se ele então escolher que não quer ser salvo e voltar para o mundo? Bom, então isso mostra que, na verdade, ele não se converteu realmente, porque o crente que se converte a Cristo, né, aquele que de fato é um eleito de Deus, ele jamais tem esse impulso de voltar para o mundo. Ele pode passar por um momento de fraqueza, ele pode cair, né, na jornada, sim, mas cair da graça não. Ok? Então, essa é uma das distinções também claras aqui entre arminianos e calvinistas. Muito bem, obrigado, Jenny, pela sua participação. É possível ser pentecostal sem afirmar essas 3 doutrinas? Sim ou não? Então, a resposta depende de que tipo de pentecostal estamos descrevendo. Se for um pentecostal clássico, não há como ser pentecostal sem afirmar essas 3 doutrinas. Não é? Então, porque é impossível ser um pentecostal clássico ou tradicional e rejeitar ou redefinir as bases doutrinárias que a gente mencionou aqui. Então, é evidente, portanto, que o pentecostal reformado, ele se vê forçado a repensá-las por serem incompatíveis com a teologia reformada. Então, aqui, a gente começa a se descolar do pentecostalismo clássico. Estamos indo na direção da teologia reformada. Ok? Na próxima lição, nós vamos falar sobre a essência, né, da teologia reformada, a essência do crente reformado. E é por isso que nós estamos trabalhando esses fundamentos aqui, para a gente saber de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem, a espiritualidade pentecostal. O filósofo e teólogo James K.A. Smith, que se identifica como um cristão pentecostal, afirma que o pentecostalismo é melhor definido como uma espiritualidade e não como uma tradição doutrinária, por tratar-se de algo que antecede a formulação teológica. Se você quiser assistir, ou se você quiser ler na íntegra a entrevista com esse teólogo, você pode ir lá nos recursos adicionais, aí com o QR Code você vai conseguir assistir. Ou então, digita lá o endereço que está descrito na revista e você vai conseguir assistir ou ler a entrevista na íntegra. Tá bom? Então, ele diz que o pentecostalismo é melhor definido como uma espiritualidade, não como uma tradição doutrinária. Por quê? Porque se trata de algo que antecede a formulação teológica. Então, antes de haver qualquer formulação teológica, houve da parte de Cristo, não é, o desejo de chamar o seu povo à experiência da plenitude. Então, isso antecedeu a qualquer formulação teológica. Portanto, não se trata de uma doutrina, mas, de fato, de uma espiritualidade, de um tipo de espiritualidade. Para entender a espiritualidade pentecostal, é importante compreender o termo imaginário social, amplamente divulgado pelo filósofo canadense Charles Taylor e adaptado ao campo do pensamento cristão pelo acima citado K.A. Smith. O imaginário social é algo muito parecido com o termo cosmovisão, só que mais abrangente, longe de ficar restrito ao âmbito intelectual apenas e, por isso, mais complexo. Então, aí vem a definição do imaginário social. O imaginário social, vamos ler juntos? Descreve os conceitos elementares, as crenças, as convicções e o conjunto de valores de um povo, uma nação ou, no nosso caso, de uma tradição cristã ou denominação. Então, nós poderíamos dizer que esse é o ethos,
né, do indivíduo, ou seja, é o seu modo de ser. É a mesma palavra de onde vem a ética. O que é a ética? A ética é o nosso modo de ser, nosso modo de viver, né, na interação com outras pessoas, ou seja, é a nossa forma de viver em sociedade. Ok? Então, quer dizer, essa é uma das definições da ética, né? Porque tem tantas e são tão variadas que a gente pode ficar aqui o resto do dia falando sobre elas, mas entender o conceito de imaginário social é fundamental para entender qualquer grupo, povo ou nação. Torna-se muito mais importante ainda para entender o que é, de fato, um pentecostal. O pentecostalismo é um movimento plural, com inúmeras práticas e crenças que não necessariamente representam ou são sustentadas por todos os que integram o movimento. Para que vocês tenham uma ideia do quão complexo é esse mundo, né, pentecostal e, consequentemente, neopentecostal, existem homens, né, que se debruçaram para estudar sobre isso, teólogos, e que enumeraram, produziram várias teses sobre este assunto. Né? Para se ter uma ideia, o Leonildo Silveira Campos, ele escreveu um livro bastante denso, assim, cujo título é Teatro, Templo e Mercado. Teatro, Templo e Mercado, mostrando como esses elementos do teatro, ou seja, a encenação, do templo, a parte religiosa, e mercado, a parte mercadológica, ou seja, a venda, né, do produto ser crente, ou do produto teologia da prosperidade, enfim, o alcance de uma vida materialmente bem-sucedida, essas coisas todas se misturam dentro do conceito tanto pentecostal, mas especialmente neopentecostal. Isso aqui é um assunto muito amplo, muito vasto. E não se engane, entender isso daqui é entender a igreja. É entender como a igreja funciona. Porque há pentecostais e pentecostais. É isso que ele está dizendo aqui. Né? É um movimento plural, ou seja, com inúmeras práticas e crenças que não necessariamente representam ou são sustentadas por todos os que integram o movimento. Né? Isso não é novo, irmãos, não é novo. Na igreja onde eu me converti, lá nos idos de 80, década de 80, eu já via todas essas coisas. Né? Tinha objetos que eram ungidos para você colocar na carteira, na latinha de mantimento, né? Tinha língua estranha escrita em pedacinhos de papel para você colocar dentro do seu armário para trazer prosperidade. Tinha outros escritos para você colocar na porta da sua casa para espantar os espíritos maus. E tinha unção de tudo, dinheiro, rosa, pão, tudo você possa imaginar. Então, quando você cresce num contexto como esse, a palavra de Deus se torna apenas um acessório na sua vida. Ela não tem realmente grande importância, porque você vive alimentado por esses símbolos da fé, que se tornam mais importantes do que a própria palavra de Deus. Né? Então, ele vai falar a respeito disso aqui agora. Os 6 aspectos do imaginário social pentecostal. Né? Se existe o imaginário social, de fato existe, qual é o imaginário social pentecostal? Então, ele vai trazer apenas 6 elementos que estão presentes dentro desse imaginário pentecostal. Por existir um espectro enorme dentro do pentecostalismo, né? Espectro aqui é um conjunto de ideias, né? Conjunto de ideias diferentes dentro do mesmo grupo. Então, por existir um espectro enorme dentro do pentecostalismo, que vai dos mais tradicionais aos mais excêntricos, é necessário adotar certo reducionismo para descrever o que é comum a todos os pentecostais. Então, ele está reduzindo aqui a apenas 6, mas existiriam muitas possibilidades aqui dentro desse assunto. Para esse fim, vamos observar os 6 principais aspectos do imaginário social pentecostal. Tais aspectos são fontes tanto das nossas virtudes mais louváveis quanto dos nossos vícios mais perigosos. Então, o primeiro aspecto consiste no fato de que o pentecostal preza pela Bíblia
como autoridade divina, inspirada por Deus e por isso inerrante e infalível. Então somos um povo que ama a Bíblia e a tem em altíssima estima. Tal valorização da Bíblia nem sempre se manifesta numa hermenêutica correta, como veremos em lições adiante. Contudo, o pentecostal a considera a palavra de Deus a ponto de frequentemente errar por excesso, ou seja, adotar uma postura biblicista. O que é biblicismo, irmãos? Vamos lá. Não é? Muito bem. Então, biblicismo é isso. É uma doutrina que defende que a Bíblia deve ser a única fonte de referência da fé. Não é? E ela resiste e muitas vezes se opõe a outros materiais, como os credos, as confissões, os catecismos, os comentários bíblicos, os livros teológicos em geral. Você já ouviu aquela frase, certamente, na igreja, dizendo assim, olha, não vai para o seminário, porque quem vai para o seminário perde a fé. Não estude teologia, porque é um perigo, você pode ficar frio na sua fé. Isso é biblicismo. É você achar que os homens inspirados por Deus, né, também para escrever livros, é claro que os livros jamais terão o mesmo nível, né, de peso de autoridade, não são textos canônicos como a Bíblia é, só a Bíblia é canônica, só ela é divinamente inspirada por Deus em todos os seus aspectos, mas esses escritores que escrevem livros para a gente entender o que a Bíblia diz, eles também recebem inspiração divina. Então, nós precisamos entender que, às vezes, essa ênfase que a gente tem de dizer, não, para mim é só a Bíblia, isso é bom, mas precisa ser compreendido dentro de um contexto. Né? O que são os credos? Os credos são uma forma reduzida, né, que mostra o que é a nossa fé de um modo reduzido, de tal forma que a gente possa explicar para as pessoas em poucas palavras. Mas o seu fundamento é a Escritura. O Guilherme se ocupou aqui, né, o Danilo se ocupou aqui de mostrar cada ponto do credo apostólico e como ele está contido nas Escrituras. Como as Escrituras são a base do credo, assim também das confissões, dos catecismos, né? E comentários bíblicos, livros que são excelentes para nos ajudar, mas os pentecostais biblicistas, eles dizem, não, para mim é só a Bíblia. E às vezes ele não entende o que a Bíblia está dizendo, porque falta o quê? Esse suporte, né? Então, o segundo aspecto do imaginário social... Hein? Sim. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A pergunta do Renato foi se o biblicismo é diferente de sola escritura. Sim, porque sola escritura tem uma outra conotação. Sola escritura era uma reação, né, da igreja em relação ao peso que o tradicionalismo católico tinha, a tradição católica tinha dentro da igreja, ou seja, a tradição católica era colocada no mesmo nível de autoridade da Bíblia, das Escrituras. Então, isso foi veementemente rechaçado pela Reforma Protestante. Por isso, nós temos o sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é divinamente inspirada, né, infalível, inerrante, palavra de Deus. Ok? Mas o biblicismo não, o biblicismo é outra coisa. O biblicismo acontece dentro do contexto protestante pentecostal, né, onde as pessoas rechaçam a possibilidade de aprender com livros de suporte, com comentários bíblicos e tudo mais, porque dizem que só leem a Bíblia e nada mais, porque nada mais de fato tem a inspiração divina. Ok? Se o biblicista tivesse vivido no tempo da Reforma, não teria nem só a Escritura, porque não aceitava a Escritura de Calvino também. Possivelmente. Possivelmente. Então vamos ao segundo aspecto, que é o quê? Os pentecostais
radicalmente abertos ao mover de Deus. Como exemplo disso, podemos trazer aqui a relação do pentecostal com a leitura da Bíblia. O pentecostal lê a Bíblia, lê as Escrituras com a expectativa de que o Espírito Santo lhe fale por meio delas. Então, dentro do imaginário pentecostal, existe essa abertura ao mover do Espírito de Deus, de tal maneira que quando ele lê a Bíblia, ele entende que Deus vai falar com ele através daquele texto, né? O Espírito Santo vai lhe dar o entendimento. Então, ao relatar o que entendeu de sua leitura, o pentecostal costuma iniciar seu relato declarando o quê? Deus me falou. E na experiência, como é que é? Eu senti de Deus. Diferente, né? Eu senti de Deus. Então, Deus me falou é diferente de eu senti de Deus. Porque o sentimento é uma experiência subjetiva. A leitura da Bíblia é uma experiência objetiva. Ela pode haver um erro de interpretação? Pode haver um erro de interpretação. Mas esse erro de interpretação, muitas vezes, é por falta de esclarecimento. Ele não tem a ver com uma tendência emocionalista, né, ou subjetivista de buscar um entendimento acerca de quem é Deus e o que diz a sua palavra. Então, isso acontece porque o crente pentecostal, ele vê a iluminação de uma passagem como uma aplicação feita pelo próprio Espírito e por ele transmitida diretamente, de modo que o pentecostal vê a leitura do texto sagrado como um encontro pessoal com Deus. Então, é o que sempre a gente diz aqui: você quer ter um encontro com Deus? Lê a Bíblia, leia as Escrituras, e certamente você vai ter um encontro com Deus todas as vezes que você parar para ler as Escrituras. Ok? Agora, não é muito mais cômodo a gente ter um ambiente que é todo preparado para a gente ter um encontro com Deus? E aí a gente vai para lá e passa o fim de semana e pensa assim: poxa, agora todos os meus problemas estão resolvidos, porque eu já tive o meu encontro com Deus, e agora eu não leio mais a Bíblia, não frequento mais os cultos, não vou mais à igreja, porque eu já tive o meu encontro com Deus. Meus irmãos, isso é infantil, né, da nossa parte pensar assim. O terceiro aspecto do imaginário pentecostal, imaginário social pentecostal, é a crença em uma teologia de um mundo encantado. E aqui eu peço licença ao professor Gabriel para discordar só do título, porque eu tomei a liberdade de colocar aqui a teologia da vida transcendente. Porque teologia de um mundo encantado passa para nós uma sensação negativa, né? Uma coisa utópica, justamente. Então, trata-se de uma compreensão de que doenças, aflições ou quaisquer males sofridos são parte de um mundo natural entrelaçado ao mundo espiritual. Essa noção definimos como a teologia de um mundo encantado. É claro que não vemos o diabo por trás de cada febre. Eu até coloquei um ponto de interrogação aqui depois de febre, porque será que realmente a gente não vê o diabo por trás de cada febre? Tem gente que vê. Tudo que acontece na sua vida ou tem que ser Deus ou tem que ser o diabo, né? Então, é claro que a gente não vê o diabo por trás de cada febre, e nem Deus castigando a gente a cada espirro, né? Isso seria infantil. Nosso imaginário social entende o mundo como algo que é tanto natural quanto espiritual. E a passagem de Efésios 6, 10 a 20 é importante nesse aspecto por afirmar que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Então eu prefiro chamar de teologia da vida transcendente, ou seja, nós entendemos que a nossa realidade nesse mundo, o que acontece conosco aqui, transcende o próprio espaço deste mundo, vai além. Existem implicações espirituais, né, na nossa jornada aqui neste mundo, na nossa vida e na nossa relação com Deus e com as pessoas. Ok? Quarto aspecto do imaginário social pentecostal, resultando do aspecto anterior, é a existência de uma relação de causa e efeito entre os dois mundos. Então, o pentecostal crê que a oração move montanhas, expulsa demônios e cura enfermos.
né? Então tem a ver com a questão da vida transcendente. A relação permanece um mistério, mas é algo em que todo pentecostal crê. Porém, infelizmente, tal relação entre as duas realidades, natural e espiritual, é por vezes exagerada e acaba levando a doutrinas espúrias, como a teologia da prosperidade e algumas crenças que cercam a tão celebrada guerra espiritual, né? Então, veja, teve uma época em que um determinado líder, né, de uma igreja fez sobrevoo no Rio de Janeiro jogando óleo ungido, né, óleo ungido sobre a cidade, como forma de fazer guerra espiritual. Isso é o que, gente? Primeiro, é uma pessoa que tem dinheiro para gastar, né? Porque fazer sobrevoo de helicóptero, e depois é uma pessoa que não entendeu realmente o que a palavra de Deus diz com guerra espiritual, né? Existe a realidade do mundo espiritual, sim, nós acabamos de dizer aqui que nós cremos que existe, ela está presente, né? O diabo, ele está bem vivo e presente na realidade da nossa sociedade hoje em dia. Hoje não é tão difícil ver o diabo, né? Porque ele está se mostrando o tempo todo por aí. Mas, como ele diz aqui, não são essas ideias que nascem de uma boa interpretação das Escrituras, mas de referências bíblicas isoladas, aplicadas ao gosto da audiência e transmitidas por testemunhos e corinhos, né? E aqui você vê, se você procurar no Google, você vai encontrar várias teses que já foram escritas sobre como o imaginário social pentecostal é moldado pelos corinhos, pelas canções, pelas músicas que são cantadas na igreja, né? Então, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de guardar a mensagem que foi pregada no domingo, mas aquele corinho de fogo que foi cantado, ele vai cantando no dia seguinte para o trabalho. Não que os corinhos sejam errados, tem problema, a gente canta aqui na igreja, não tem problema nenhum, irmãos, a questão é que tipo de letra nós estamos cantando, que tipo de afirmação nós estamos fazendo, né, mediante o cântico que nós estamos oferecendo a Deus, porque isso cria a teologia que nós cremos e pregamos e ensinamos, não é? O quinto aspecto do imaginário social pentecostal diz respeito à forte ênfase nas experiências. Não vemos a teologia como fonte de nossa fé, mas como explicação da nossa experiência com Deus. Isso aqui é essencial que a gente entenda. Porque ao invés de nós partirmos da Escritura para validar ou não a experiência, nós partimos da experiência para explicar as Escrituras, ou seja, é como se a nossa experiência fosse uma chave de leitura para a gente entender o que a Bíblia diz. Então nós já vamos para a Bíblia com pressupostos, com preconceitos, né? Com ideias preconcebidas. E aí a gente vai ler o quê? O que a gente quer ler, não é verdade? A gente não vai ler o que as Escrituras dizem, mas o que nós estamos lendo ali, à luz da experiência que nós estamos entendendo ser mais importante. Então, como ele diz aqui, isso é problemático, porque o próprio Cristo se preocupou mais em discursar a partir da lei e dos profetas aos discípulos no caminho a Emaús do que apenas se mostrar a eles. Então, antes de Cristo se revelar, primeiro ele faz o quê? Ele prega, ele ensina. Ele pega as Escrituras do Antigo Testamento, começa com Moisés, os profetas e depois os Salmos também. Lá no finalzinho do livro de Lucas você vai ver, e ali ele vai mostrar como as Escrituras dão testemunho dele. Só depois é que ele concede a eles a experiência de vê-lo ressurreto. Não é interessante isso? Essa prioridade que Jesus traz. Então, pentecostais tendem a ser movidos por testemunhos e experiências pessoais mais do que pelo estudo cuidadoso da Bíblia. Cremos que o homem que tem uma experiência sabe mais ou é mais forte do que um homem que tem uma explicação. Em outras palavras, a experiência é mais crível do que a teologia. E isso daqui eu grifei, não só grifei, mas eu coloquei aqui, ó, tipo... Está vendo? Eu coloquei um troço bem chamativo aqui para não esquecer de frisar bem esse ponto, o grande perigo dessa tendência.
É fazer da experiência a regra hermenêutica que servirá de lente pelo meio da qual leremos a Bíblia. Irmãos, a experiência subjetiva não pode determinar a nossa doutrina. Porque a experiência subjetiva pode ser válida ou não. É a Bíblia que tem que dizer se a experiência é de Deus ou não é. Não é a experiência que tem que dizer se o texto, o que o texto está falando para nós. Não podemos partir para a Bíblia com uma ideia em mente, não é? Nós ensinamos aqui, pregamos, os irmãos que nos ajudam aqui, irmãos, ninguém aqui vai para a Bíblia com uma ideia preconcebida e vai buscar na Escritura somente os recursos para comprovar a sua ideia. Isso não é pregar a Escritura, isso é pegar a nossa ideia, nosso pensamento. Primeiro a gente precisa ouvir o que a Bíblia está dizendo para depois nós podermos ensinar o que ela está dizendo para as outras pessoas. Isso é totalmente diferente uma coisa de outra. Então, sem o devido preparo para entender as Escrituras, elas se tornam um instrumento na mão do cristão e não uma autoridade sobre a sua vida. E aqui é a grande diferença. Na vida de muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica hoje, a Bíblia não é autoridade sobre a sua vida, ela é apenas um instrumento nas suas mãos. Então ele a usa de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua necessidade imediata, ou não, né? Isso aqui é extremamente importante que a gente guarde, que a gente grave essas palavras e que elas passem a fazer parte da nossa prática cristã, ok? A gente cansa de ver situações em que as pessoas se apegam tanto à experiência, né? E a gente ouve, às vezes, os cristãos dizendo assim, eu vou na vigília tal, que eu preciso que Deus fale comigo. Aí você pergunta, irmão, você não tem uma Bíblia, meu irmão? Você precisa que Deus fale com você usando uma pessoa que pode ou não, né, ser instrumento de Deus ali naquele momento, né, supostamente. Então, pode ser que Deus a use? Pode, mas pode ser que ela seja usada por si mesma. E por que a gente faz isso, irmãos? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente já sabe mais ou menos o que ela diz, né? Então, quando a gente quer confirmação para uma coisa que a gente sabe que Deus não aprova, então nós vamos procurar um profeta. Porque o profeta chega lá do púlpito e diz, meu irmão, você que está pensando em fazer aquele negócio, pode fazer porque é de Deus. Aí você fala, Deus falou comigo. O culto hoje foi maravilhoso, eu precisava dessa palavra. E o pobre que está lá falando não sabe nem o que ele está incentivando você a fazer, né? Então, aí o sexto ponto, né, como a experiência é uma das principais vias para a formação de conceitos, o sexto aspecto do imaginário social pentecostal consiste no fato de o movimento pentecostal ser majoritariamente populista, né? O movimento pentecostal é um movimento de massa. Ele tem como uma das características principais ser abraçado pela massa, pelo povo, né, de um modo geral. Então, sua premissa é que qualquer pessoa pode ter uma experiência com Deus. Para o pentecostal, mais importante do que um doutor em teologia é alguém que teve uma revelação pessoal de Deus. Isso daqui pode ser correto, pode não ser. Porque o que adianta um doutor em teologia que não é realmente convertido? Esse foi um dos debates, num determinado momento na história da igreja, sobre os teólogos irregenerados, ou seja, pessoas que faziam teologia como profissão, mas que não criam em Deus. E existem muitos, até os dias de hoje, né? Existem teólogos, né? Nós tivemos ali, especialmente no momento da teologia liberal, né, teólogos que praticamente tiravam todas as experiências sobrenaturais da Bíblia, todas elas foram taxadas de mito, e só o que valia eram aqueles aspectos morais, como se Cristo fosse apenas um mestre de moral para nós. Pode haver, sim, mas
também pode haver o doutor em teologia que é cheio do Espírito Santo. Então, a questão aqui não é se é doutor ou se não é doutor. A questão é se realmente a pessoa está vivendo à luz das Escrituras, né, a partir de uma experiência genuína com Cristo. E isso faz dos pentecostais pessoas que, em geral, são anti-hierárquicas e anti-acadêmicas. O que é uma pessoa anti-hierárquica? É uma pessoa que não respeita a hierarquia, que não respeita a cadeia de comando. Entendeu? Ou seja, não, isso aqui na igreja não é só o pastor que fala, não, Guilherme, o Danilo, o Renato que ensinam, não, qualquer um pode ensinar, sobe lá e manda ver, o Espírito vai te dar na hora. E também são anti-acadêmicas, ou seja, acreditam, né, como eu falei no início, que ir para a faculdade de teologia nos leva a perder a fé, ou seja, quanto mais nós sabemos, mais Deus se distancia de nós. Gente, isso aqui não podia ser nada mais, nada podia ser mais errado do que isso. Então, por definição, somos populistas. É desse aspecto que nasce boa parte das práticas e conceitos estranhos, pois se alguém tem um dom de falar, um jeito cativante, uma boa história, a tendência pentecostal é dar mais ouvidos a essa pessoa. Ok? Alguma dúvida tem aqui? Pastor, Sim. por favor, pode colocar um exemplo mais específico de cada aspecto para ser mais entendido? Um exemplo? São seis itens que estão falando de... Sim. Que estão falando de imaginário. Mas, por favor, pode dar um exemplo mais específico, mais cotidiano, para poder entender cada aspecto? Certo. A Jenny está pedindo para a gente dar um exemplo mais prático de cada um desses aspectos do imaginário social pentecostal. Mas eu vou fazer até melhor, ao invés de eu fazer isso, eu vou deixar que vocês façam. Né? Sobre o primeiro aspecto, um pentecostal preza pela Bíblia como autoridade divina, inspirada por Deus e por isso inerrante e infalível. Alguém pode dar um exemplo disso? A má interpretação da Bíblia no meio pentecostal se dá muito em relação a isso, né? Que como só a Bíblia é estranho falar só a Bíblia porque parece que a Bíblia não é suficiente, mas não é isso. Mas como não há nenhum outro meio de estudo, né, de consulta e etc., só a Bíblia, muitas vezes a pessoa que está lendo é limitada no seu entendimento, não consegue interpretar da melhor maneira possível. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito comum no meio pentecostal e que reflete essa questão é o uso e costume, né? Então, por exemplo, o crente só pode usar tal coisa, não pode usar tal coisa. Isso surge de uma má interpretação de olhar para a Bíblia só pela Bíblia e não ter alguém que esclareça que aquilo ali não vai afetar a fé da pessoa e nem afeta a sua salvação. Porque isso não diz respeito enfim, a vida com Deus em si mesmo. Isso é só uma questão cultural. Então, por exemplo, para mim, assim, esses são só uns exemplos de como esse biblicismo pode afetar a vida cotidiana do cristão pentecostal. Não sei se eu estou certo ou errado. Ok. Então, aqui a pergunta a explicação do Danilo, né? Na verdade, ele deu um exemplo, nesse caso, um exemplo negativo dessa tendência, né, do imaginário pentecostal de prezar a Bíblia como autoridade divina, inspirada por Deus, por isso inerrante e infalível, que é uma coisa boa, mas ela pode descambar para uma interpretação errada, né? Nesse sentido. Então, o Danilo está dando um exemplo aqui negativo da pessoa que, por ter a Bíblia como algo de extrema autoridade sobre a sua vida, inspirado por Deus e tudo mais, ele acaba caindo no biblicismo, que a gente colocou aqui, né? Que é uma tendência de desprezar qualquer outra fonte que possa ajudá-la a entender melhor a Escritura, porque para ele só a Bíblia é suficiente para trazer o entendimento. Ok? Então, esse foi um exemplo negativo. É isso mesmo, Danilo? Não,
Tá. E aí ele deu o exemplo aqui, por exemplo, de usos e costumes, né? Que é um dos aspectos que muitas vezes traz dificuldade para muita gente na caminhada e que não encontra subsídio nas Escrituras. E muitas vezes um bom livro, né, um bom comentário bíblico, por exemplo, poderia me ajudar a entender melhor esse aspecto. Ok? Sim. Sim. Quando comecei a caminhada, eu percorri os estudos, Uhum. estava a Bíblia, aí uma pessoa me ofereceu um livro que quase não tinha capa, né? Era muito antigo. Uhum. Eu lembro que o título era Doutrinas Bíblicas. Né? E Sim. E aí eu juntava um dicionário bíblico, eu peguei tudo emprestado, né? E eu espalhava assim no chão, e eu lembro que desse livro Doutrinas Bíblicas me ajudou bastante. Sim. Conhecer o que é regeneração, justificação, Uhum. porque a gente ouve essas palavras, ser justificado, o que é essa justificação? Sim. Ok. O Marcelo está dando aqui o testemunho dele nesse sentido, mostrando como ele recebeu no início da fé um livro que falava sobre as principais doutrinas bíblicas. Eu tenho esse livro, Meyer Perman, que acho que são principais doutrinas bíblicas. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não me engano, é da CPAD, inclusive, esse livro. É um livro realmente que ajuda bastante, para quem está iniciando a caminhada, principalmente, né? Ajuda bastante. Mas o crente maduro também pode, se nunca leu, pode ter acesso, né? Hoje ele está esgotado, não existe mais a edição dele, não existe mais a impressão do livro, mas você pode conseguir no sebo, com certeza você vai encontrar. Ok, no segundo aspecto aqui, o imaginário social dos pentecostais diz respeito a serem radicalmente abertos a um mover de Deus. Né? Aí aqui já existe, né, um exemplo, a relação do pentecostal com a leitura da Bíblia. O pentecostal, ele lendo a Bíblia, ele acredita piamente que nessa leitura Deus vai falar com ele. Aqui já temos um exemplo. Né? Alguém quer dar um outro exemplo? A questão do culto, né? A gente pensa no culto pentecostal, Sim. já começa o culto esperando ouvir algo de Deus, ou ter Isso. uma experiência com Deus. Sim. Né? Então é um culto aberto a esse movimento. Sim. Que pode se tornar um exagero. É. Né? Quando a pessoa vai para o culto procurando mover, Uhum. procurando profecia, né? Procurando receber alguma Sim. profecia. Então, isso vai ser balanceado. Certo. Aquele culto temático, né? Quarta-feira é busca. Quarta-feira da vitória. Isso, então, aí a gente tem um aspecto positivo e negativo, né? O Guilherme está dando um exemplo aqui de um outro aspecto, que por sermos radicalmente abertos ao mover de Deus, a gente crê que ao irmos ao culto, Deus poderá falar conosco ali, nós poderemos ter uma experiência de um novo tipo de compreensão acerca de Deus, ou podemos ser visitados até numa perspectiva mais subjetiva, ou seja, Deus pode falar ao nosso coração de uma forma específica em relação à vida, né, e questões relacionadas a situações que a gente precisa resolver e tudo mais. É possível que isso aconteça também no culto, nós cremos que Deus pode fazer isso. E o Marcelo deu aqui um exemplo negativo nesse aspecto. Qual foi mesmo? Repete para mim. Culto temático. Sim. Que a quarta-feira é da busca do Espírito Santo. Isso. O Marcelo está falando do culto temático, quando as pessoas começam... As pessoas começam então a marcar a hora para o Espírito Santo agir, né? Quarta-feira da vitória, terça-feira do poder do Espírito, ou seja, então se o Espírito Santo quiser fazer na segunda, não pode, porque é só na quarta-feira que está marcado com o pessoal. O terceiro aspecto é a crença em uma teologia do mundo encantado, que a gente tomou a liberdade aqui, Gabriel, me perdoe se você assistir esse vídeo, teologia da vida transcendente. Alguém quer dar um exemplo desse aspecto aqui? Ele fala que nós cremos que a existência de doenças e aflições, sofrimento de um modo geral, não tem a ver só com a realidade física, material, mas também com o mundo espiritual. Tem denominações que nem tomam remédio, né? Sim. Tem um aspecto extremamente espiritual, então... Isso. Toma remédio. Isso, então. O Danilo... Faz escolhas erradas também, né?
Sim. No teatro está curioso. Isso, é. Então, o Danilo aqui deu um exemplo de pessoas que nem tomam remédio, porque elas acreditam que tudo é uma questão espiritual, então se ela orar e crer, Deus vai fazer a obra, né? Não precisa tomar remédio. Até alguns dizem que tomar remédio é falta de fé, né? E o Guilherme também dá um exemplo aqui de pessoas que muitas vezes até se endividam, né? Porque acreditam que se elas tiverem bastante fé, Deus vai ajudar a pagar o cartão de crédito, que já está estourado. Então, provavelmente, essa pessoa vai passar muito aperto e depois ainda vai ficar chateada com Deus, né? Pegando o gancho do que o Danilo falou, né? O ataque epilético era uma manifestação satânica. Quando, na verdade, existem medicamentos que a pessoa, Sim. tomando aquele medicamento, não tem crise. Exatamente. Então, tem muitas doenças que a gente acredita que sejam de fundo espiritual, quando, na verdade, não precisa muito, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo bem clássico aqui em relação a isso, né? Certa vez eu estive num culto e aí eu fui acompanhando um pastor, amigo, né? E esse pastor pregou sobre questões emocionais, falou bastante sobre isso, né? E dentro desse aspecto ele falou sobre a depressão, ele falou sobre vários tipos de doenças emocionais. E aí, quando ele terminou o culto, quando ele terminou de pregar, ele queria orar, mas o pastor pegou o microfone e falou assim: não, então agora nós vamos repreender o espírito de depressão, o espírito disso, o espírito daquilo, ou seja, como se tudo fosse uma questão espiritual, né? E antigamente a depressão era tida realmente como uma coisa demoníaca, entre outras doenças, né? Crianças que sofrem, né, questões do espectro autista, a síndrome de Down. Já houve um tempo na história em que tudo isso foi considerado obra do demônio. E à medida em que a gente vai avançando, a gente vai desenvolvendo um pensamento mais claro em relação a isso, né? Agora, se você olhar na Bíblia, você vai ver que nós não temos base para pensar dessa forma e para criar esse tipo de coisa. Isso é fruto da nossa mente, do nosso pensamento. Agora, um aspecto positivo, né, de ver a teologia, de ver a vida como algo transcendente, né, é a gente também entender, especialmente nos momentos de luta e aflição que a gente está vivendo, que mesmo que a medicina falhar, mesmo que os médicos não tiverem saída, nós ainda podemos crer num Deus que tem poder para curar, que pode operar, que pode transformar, né? Nesse sentido, tem aquela frase assim muito categórica, né, do crente, e que é muito verdadeira quando ele diz assim: mas a última palavra é de Deus. Mas é verdade mesmo, a última palavra sempre é de Deus. Então os médicos muitas vezes até, né, desesperados por não ter uma solução, eles dizem: se você crê em alguma coisa, ora. E a gente ora, porque a gente crê, não é? Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado para não pender para um lado, né? A questão é a gente andar ali no fio da navalha, sem cair para o extremo do racionalismo, né? E sem cair no extremo também do misticismo desenfreado, né? Da crendice, da superstição. Esse quarto aspecto aqui, hein? Sim. Uhum. O que não quer dizer também que isso não possa acontecer. Claro. Sim, com certeza. A gente bota essa coisa como se fosse não pudesse acontecer de forma Sim. Eu tenho uma experiência pessoal que isso aconteceu. Eu não procurei, eu sofri dentro da minha casa, Uhum. quando morrendo, e trouxe uma revelação de Deus para a minha vida e que se cumpriu. Aquilo se cumpriu cabalmente. Ela falou: você vai entrar no hospital para operar, você vai sair e não vai operar, porque Deus vai atuar na sua vida antes da cirurgia. Uhum. E quer dizer, quando eu entrei no hospital para operar no dia seguinte, eu não operei, porque Deus me curou nesse meio de caminho. Sim. Então, eu não posso dizer que Deus não usa uma pessoa para tal. Claro, com certeza. Bom, gente, né? Eu acho que isso não seja uma coisa que você vai buscar, que você vai querer, né? Você vai depender disso. Né? Sim. De lado a A Zanza está falando aqui sobre a experiência pessoal dela, mostrando que também
o fato da gente ter muitas vezes esse anseio de chegar na igreja e ter um profeta para falar com a gente, se esse aspecto é um aspecto exagerado, né, dessa nossa compreensão do mundo como algo transcendente, da realidade como algo transcendente, errado também é você simplesmente não crer, ou você rejeitar a ideia de que alguém pode falar com você usado por Deus. Claro, nós cremos que o dom de profecia, ele ainda continua a existir e continua a operar na igreja, né? Então ela está contando aqui um testemunho pessoal em que houve algo assim na sua vida e a palavra se cumpriu, né, plenamente na sua experiência. Que tem a ver com o quarto aspecto aqui, né, que o pentecostal crê que a oração move montanhas, expulsa demônios e cura enfermos. Ok? Então, esse é um outro aspecto, né, e aí você já deu um exemplo, o seu próprio exemplo, a gente já fica com o teu exemplo aqui para esse quarto aspecto. O quinto aspecto é a forte ênfase nas experiências, né? Não ver a teologia como fonte da nossa fé, mas como explicação da nossa experiência com Deus. Então a gente busca a experiência e depois vai lá na Escritura buscar uma explicação para a nossa experiência, para validar a nossa experiência, né? Então a gente procura, a gente inverte, né, o sentido das coisas. Mas de qualquer forma, eu acho que é importante para nós entendermos que até mesmo a experiência, ela não deve deixar de ser buscada por conta desses perigos, né? Como ele diz aqui, o grande perigo dessa tendência é fazer da experiência a regra hermenêutica que servirá de lente pelo meio do qual leremos as Escrituras. Mas isso não quer dizer que a experiência deva deixar de ser buscada. Ou seja, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. A nossa vida com Deus é uma vida relacional. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se revela a nós de uma forma pessoal. Ele não é uma coisa, não é uma máquina, não é uma pedra, né, uma rocha. Ele é rocha no sentido espiritual, mas ele é uma pessoa. E como uma pessoa nós podemos ter um relacionamento com Ele e devemos ter esse relacionamento com Ele, né? Então, nós precisamos valorizar a experiência, mas precisamos sempre submeter a experiência, se ela é real, se ela é válida ou não, à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então, a Bíblia é sempre o nosso guia, é a nossa palavra de condução, né? Como dizia Lutero dizia isso, né? Nem sempre eu sei o caminho, mas eu sei bem quem é que está me guiando. Então, isso é o que é mais importante. Ainda que eu não tenha aquela experiência maravilhosa que abra o meu entendimento sobre o que está acontecendo na minha vida naquele momento, o que importa é saber que há um Deus que está guiando a minha vida. Isso é o que é mais importante, né? Então, aqui tem a ver com essa questão também da busca pela experiência, como nós falamos aqui, exemplificando, né? A questão do encontro com Deus. A reunião de encontro com Deus em si não tem nada de errado, é uma coisa boa, porque você tira um tempo ali para estar na presença de Deus e tal. O que você não pode é esgotar a sua expectativa no que Deus pode falar com você nessa experiência. Isso que não pode ser feito, porque senão você vai ter que viver de encontro em encontro, encontro, reencontro, pós-encontro, tudo encontro, outro encontro e reencontro, por aí vai. Então chega um momento em que você esgota, e aí a gente precisa inventar uma outra coisa para despertar em você de novo aquela motivação, né? E eu, sinceramente, eu me compadeço dos líderes que hoje precisam inventar uma coisa nova a cada dia para motivar as suas ovelhas. Meus irmãos, se nós não formos motivados pela palavra de Deus, se esse livro não motivar a nossa vida, não tem mais nada que vai motivar, nada. Se a nossa relação com Deus se basear na experiência, nós estamos perdidos, porque a experiência de hoje vai ser uma lembrança no amanhã, né? E você sabe que a gente se enjoa fácil das coisas, né? Infelizmente. A gente se enjoa até das pessoas, que dirá das experiências espirituais que a gente tem. Então,
Estou falando isso no aspecto negativo, tá, irmão? Não estou falando que a gente deve se enjoar das pessoas, não. O sexto aspecto fala aqui sobre o fato de o imaginário social pentecostal ser majoritariamente populista. Isso daqui tem dois lados. Tem um lado positivo, porque de fato foi a igreja pentecostal que alcançou as massas, as periferias. E isso foi maravilhoso, né? Um dia desse nós falamos mesmo sobre as Assembleias de Deus, né? Como você, em muitos lugares você vai e não tem nada. Aí a pessoa fala assim, depois da Assembleia de Deus, porque sempre tem uma Assembleia de Deus em algum lugar, né? Em todos os lugares sempre tem uma Assembleia de Deus em algum ponto distante lá. E isso foi maravilhoso, né? Foi um momento muito importante, especialmente na evangelização aqui do nosso país, e tem sido até hoje. Agora, o aspecto negativo é quando nós procuramos deixar esse povo, essa população mais carente, né, e boa parte desse contingente são pessoas que têm pouca instrução. Quando a gente deixa essas pessoas na ignorância, ou até usa essas pessoas para poder alcançar os nossos fins, nossos objetivos. Esse é um aspecto bastante infeliz e negativo, né, dessa tendência populista do imaginário social pentecostal. Ok? Então, fechamos aqui. Com qual aspecto do imaginário social pentecostal você mais se identifica e por quê? Para a gente encerrar. Sim. Eu creio que Deus vai falar comigo, se não há uma palavra aí que fala, sim, sim. Claro. Então, eu acho que vai. Sim. Sim. Jesus também, quando ele orava pelos enfermos, ele orava e expulsava o espírito de enfermidade. Porque existe um espírito de enfermidade. Sim. Acontece. A Marlene está dizendo que o mais importante é que a pessoa vá, né, com a fé de que ela vai ouvir a voz de Deus. E à medida em que a palavra é pregada, Deus pode falar com ela a respeito daquela questão que ela está vivendo dentro da palavra, né? E ela também está dizendo que Jesus expulsava espíritos de enfermidade, né? Na verdade, existe um momento só em que isso aconteceu. Aquela mulher que estava há 38 anos paralítica, né? E ali Jesus repreende o demônio que mantinha aquela mulher presa. Agora, esse momento em que Jesus realiza essa ação dupla de exorcismo e cura ao mesmo tempo, é uma experiência isolada. Não é um texto categórico, ele não é assim. Nem todas as pessoas que Jesus curou estavam oprimidas pelo diabo, ou a doença era de origem espiritual, entendeu? Então, é uma exceção, não é a regra, mas pode acontecer. Foi uma boa lembrança sua, né? A gente também não pode deixar de considerar que existem enfermidades que podem sim ser produzidas por uma obra do inimigo, né? Possessão, opressão, ou seja lá o que for, isso realmente pode acontecer, sim. Ok? Mais alguém? Pergunta, com qual parte do imaginário social... Perdão. Sim. A pessoa crente, batizada, ela pode... O diabo tem poder sobre a vida dessa pessoa, colocar uma enfermidade? Então, isso aí essa é uma questão muito controversa. Existe um livro cujo título é Porcos na Sala. E esse livro fala justamente da possessão demoníaca em crentes, né? Eu, particularmente, fico ali com a palavra de Deus que diz que na nossa vida o demônio não toca.
Mas admito que é possível que uma pessoa, mesmo crente, ela seja usada pelo demônio, ela seja oprimida por ele, ou em algum momento ela seja alvo de algum tipo de ataque nesse sentido. Isso não quer dizer que nós somos imunes. Agora, eu não creio que uma pessoa possa ficar possessa de demônios. Eu acredito assim que no momento de uma enfermidade, especialmente uma enfermidade de origem emocional, em que a mente está desequilibrada, é possível que o demônio, naquele momento, se aproprie daquela experiência para poder usar a pessoa. É possível. Aqui mesmo na igreja a gente já viu isso, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre ter a nossa mente aberta, no sentido de não fechar questão em relação àquilo que a gente não conhece, mas ter a nossa mente fechada no que diz respeito às convicções que nós temos à luz do que a Bíblia diz. Então, nesse sentido, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De não fechar questão naquilo que a Bíblia não é tão clara ou que ela não fala sobre o assunto especificamente, mas também não deixar de ficar firme, de nos mantermos firmes naquilo que é claro, naquilo que ela diz. Então, nesse aspecto, eu acredito que é possível, por exemplo, que uma falsa conversão propicie esse tipo de coisa. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Sobre as falsas conversões. Então, uma pessoa que não é convertida, ela pode estar na igreja durante muito tempo, às vezes anos. E de um momento para o outro, o demônio pega ela lá e pronto, aí fica aquela dúvida, né? Então, tem essa questão, né? Mas quem quiser ler esse livro, Porcos na Sala, o título não é muito animador, mas o livro esclarece um pouco sobre isso. Então, se você quiser, depois você pode procurar, tá bom? Sim. Uhum. Sim. Então, o senhor acredita que às vezes dá uma brecha e não aguenta? O senhor acredita nisso? Que a pessoa pode Então, dar uma brecha? pois veja, a nossa vida, sim, como nós falamos, né, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós somos regenerados, ou seja, nós somos nova criatura. Nessa nova criatura existe a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, só pode haver uma brecha na vida do crente se o Espírito Santo de Deus deixar de estar com ele, né? Então, por exemplo, mas para isso acontecer, é preciso que algo muito extraordinário seja feito na vida dele. Então, por exemplo, nós temos um exemplo categórico aqui de Saul, né? Saul, ele era um homem de Deus, ungido, escolhido para ser um rei, mas o texto diz lá claramente que o Espírito do Senhor se retirou dele, e o espírito demoníaco se apossou dele, né? Agora, isso aconteceu desde quando? Desde o momento em que ele abandonou o Senhor, né, e foi viver lá a vida dele como ele achou que devia, e foi consultar a pitonisa e tudo mais. A partir daquele momento, ele estava ali sob o poder do inimigo. Agora, se você me perguntar, Saul foi salvo ou não foi salvo, não sei te dizer isso, porque eu não acompanhei toda a trajetória de Saul, né, durante todo o tempo em que ele viveu, nem tudo que ele disse e fez foi registrado ali nas Escrituras, apenas o que servia para o propósito específico do texto, no caso ali, 1 e 2 Samuel. Mas, ao que tudo indica, não foi salvo. Então, Saul era escolhido? Bom, pelo que tudo indica, não. Né? E por que então que ele foi levantado para ser rei de Israel? Aí, se você ler o capítulo 8, você vai ver que o povo pediu um rei igual aos reis dos outros povos. E Deus disse para o povo, seja feita a sua vontade. Exatamente. E tem que ler a Escritura, aí é onde eu falo, a gente tem que ler o texto e o contexto, para a gente poder entender que existem razões para que as coisas que aconteceram, né, acontecessem como aconteceram. Ok? Sim. Nessa questão da brecha, é interessante a gente falar, fazer uma diferenciação também da possessão demoníaca e da influência demoníaca. Sim, que a gente chama de opressão. Da opressão. E de fato, o Espírito Santo habitando em nós,
Sim. a possessão ao mesmo tempo. Uhum. Mas, por outro lado, o Espírito falou aí no texto de Efésios 6, Sim. escrito para crentes, né? Uhum. Igreja, dizendo que a gente tem que se manter firme com a armadura de Deus Sim. para resistir aos ataques do maligno. Exatamente. E nesse sentido, a gente pode dar essa brecha de não se revestir da armadura de Deus e ser atingido, né, pelos dardos do diabo. Sim. Então, a questão que nós estamos abordando aqui é se o crente pode ou não pode ser possuído pelo demônio, né? Então, a nossa fé, o nosso entendimento à luz da Bíblia é que não pode. Nós não vamos ver na Bíblia nenhuma situação ali em que uma pessoa, um homem de Deus, uma pessoa que está com Cristo, sofreu desse tipo de situação. Então, o Guilherme também está levantando aqui que a gente tem que fazer uma distinção entre a possessão e a influência, que a gente chama de opressão, né? A influência do maligno sobre a vida de uma pessoa. Isso pode acontecer, né? E então, assim, se a gente não souber fazer essa distinção, muitas vezes a gente se confunde, né? Mas o que é mais importante, como o Guilherme disse aqui, também lembrou bem, né, que a gente já deixou aqui Efésios capítulo 6, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus, né? E é exatamente nesse contexto que ele diz, ele fala assim, para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, né? Ou o escudo da fé que nos defende contra os dardos inflamados do maligno, né? Inflamados no sentido de fazer referência, né, aquelas flechas incendiárias que eram usadas antigamente pelos exércitos, que acabavam, né, com qualquer tipo de aldeia ou cidade. Então, as armas poderosas do inimigo que vem para destruir a nossa vida, a gente precisa estar bastante firme na presença de Deus, e isso a gente faz com oração e leitura da palavra, né, e vigilância também. Gente, vamos terminar então aqui. Conclusão, analisando esses aspectos, chegamos à conclusão de que o retorno à leitura disciplinada das Escrituras por meio da teologia reformada é crucial para o cristão pentecostal. Não temos de abandonar o pentecostalismo em si, mas arrumar a casa. Apenas se nos submetermos à Bíblia como autoridade máxima nas questões de fé e prática, seremos preservados. Para isso, precisamos voltar a estudar, lendo a Bíblia na esperança que Deus fale conosco, não somente para receber uma palavra para hoje. Temos de estudar as Escrituras para compreender sua mensagem até a volta de Cristo. Então, irmãos, basicamente é isso, não jogar fora, né, a água e a criança junto. Antigamente, a maioria aqui não vai entender esse dito, é porque antigamente as famílias tomavam banho de bacia, né? E a criança ali tomava o banho, quando a mãe ia jogar a água fora, tinha que tirar antes a criança, né? Na tina, pois é. Então, o que acontece? Isso aqui, a gente não pode jogar fora o pentecostalismo por conta dos seus problemas. Nós temos que arrumar a casa, como o texto está colocando aqui para nós, né, e retirar todo o excesso que é humano e preservar aquilo que é de Deus, não é? Eu quero deixar aqui um pensamento final para os irmãos, né? Por maior que seja o navio, é sempre um pequeno leme que vai guiá-lo com segurança até o seu destino final. Da mesma forma, por maior que seja a nossa experiência com Deus, é sempre o leme da palavra que pode nos dirigir nessa experiência e também podem dirigir essa experiência a um fim proveitoso que nos conduz até o nosso destino final. Então, esse é o ponto que a gente precisa guardar, ok? Muito bem, irmãos, espero que tenha sido esclarecedor, né, esse nosso tempo aqui, que Deus nos abençoe. Ok, nós vamos agora orar, vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse tempo de instrução que tivemos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E por graça e misericórdia o Senhor nos permitiu mais uma vez ter esse tempo de instrução à luz da Tua palavra, Senhor.
Nós olhamos para o texto de Oséias, ó Deus, e temos nele uma referência de como a igreja pode se afastar do caminho, como o teu povo pode perecer por falta de entendimento. E assim como aconteceu naqueles dias, Senhor, hoje também nós temos muitos sacerdotes que estão deixando o povo perecer, que não estão se aprofundando no estudo diligente da Tua Palavra e também não estão se comprometendo em pregar a Tua Palavra, Senhor, com integridade. Nós te pedimos que o Senhor liberte os sacerdotes, que o Senhor traga, ó Deus, um senso de responsabilidade ao coração deles, para que eles possam, Senhor, entender, ó Pai, e se despertarem para a gravidade do compromisso que assumiram de pastorear o rebanho do Senhor. Mas nós também oramos pelo povo, porque o mesmo texto nos diz que tal povo, tal sacerdote, ou seja, o sacerdote, na verdade, é um reflexo do povo. Um povo que muitas vezes se torna negligente para buscar o entendimento, um povo que muitas vezes torce o nariz quando, ó Deus, esse tipo de ensino é proposto, esse tipo de esclarecimento é oferecido, porque muita gente acha que é pouco espiritual. Que o Senhor também possa abrir os olhos e o coração do teu povo, para entender, Senhor, que sem a instrução, sem o conhecimento de Ti, à luz da Tua Palavra, o nosso caminho certamente nos levará, ó Deus, a lugares distantes da Tua presença, da Tua graça e da Tua vontade. E isso pode certamente comprometer a nossa caminhada e, muito pior, comprometer o destino final de cada um de nós. Então, Senhor, desperta também os nossos corações, para que haja neles, ó Deus, uma sede por conhecer a Ti, Senhor. Não só conhecer de Ti, mas conhecer a Ti, através do conhecimento da Tua Palavra. Nós Te pedimos, entregamos esse tempo de instrução nas Tuas mãos, ó Deus, que tudo aquilo que de valioso nós aprendemos aqui possa permanecer guardado, gravado em nossas mentes e corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.